Se qualquer visão é contrária à palavra, deixa. Ela não é de Deus. Deus não contradiz sua própria palavra. Assim, se esta palavra lhe disse algo, você pode ter a mesma confiança de que acontecerá. Não há nada. Você diz, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Bem, irmão, se a fé, essa fé perfeita, toma controle disso, você, quando passasse por esta fila de oração, você estaria pulando e gritando até você, quando saísse daqui, acabou, acabou tudo, acabou, terminou. Se tivesse um pedido no coração e cresce que quando essa fila de oração fosse feita para isso ser respondido, não há nada que você questione, é o que acontecerá com uma mulher com fluxo de sangue. Jesus tinha fé perfeita, ele a tinha, ela veio porque ele era a palavra, e você se torna a palavra quando recebe a palavra. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras em vós, as minhas palavras que esta palavra estiver em vós, pedi tudo o que quiserdes e vos será feito. Estão vendo? Se disseres a esse monte move-te, não duvidares, mas creres no que disseste, então terás o que disseste. Quando orares, crede que recebereis o que pedis e o tereis e vos será dado. Tempo, espaço, nada mudará. Você sabe que está feito, já terminou. Agora observe, agora ele nos disse, se estiveres em mim e minha palavra em vós, São João aqui, podeis pedir tudo o que quiserdes, será feito. Então reconheça sua posição na Escritura como crente. Veja, você tem de reconhecer sua posição como ele reconheceu a dele. Não está escrito que o Cristo virá e tudo que Cristo faria. Ele disse a Cleófas e aos demais aquela manhã, não está escrito nas Escrituras que ele tem de sofrer e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Disse, por que sois tão tardos de entendimento? E pensaram, ora, este homem fala um pouco diferente dos outros. Descobriram quando entraram nessa estalagem que era ele. Vejam, seus olhos foram impedidos de vê-lo. Eles perceberam que ele estava se referindo àquela escritura, souberam que era ele. Agora você deve crer no que pediu. Se a crente reconheça-se como crente, reconheça que essas coisas são para você. Se houver condenação em sua vida, acerte primeiro. Se tem condenação, ou você pode pedir a Oral Roberts, a mais meia dúzia de pessoas que tenham fé para vir aqui orar por você, pular, derramar azeite sobre você aos litros, e ainda assim isto não se moverá. Isso mesmo. Os que vêm aqui das reuniões e oram devido a isso, esses vêm a mim na fila de oração. Você ouve dizer, você recebeu oração antes. Um homem de cabelo escuro, corpulento, queixo grande. É o Oral Roberts. E foi em certa cidade e chamou tal e tal coisa. Sim, isso mesmo, está vendo? Você recebeu oração por tal e tal homem, vejam, assim. Mas aqui está o seu problema. Vá e corrija isso. Vá lá e confesse esse pecado ao seu marido, à sua esposa. Vá e faça isso. Nunca lhe servirá de nada, não importa por quem recebeu oração até que corrija. Condenação no coração e Deus não entrará nesse coração condenado. Estão vendo? Deus não habitará nele. Você tem de corrigir, então quando corrige você deve ter fé. Se tudo está certo, você deve ter fé e crer. Não tenha medo. O livro de Jó diz aqui, Jó temeu. E o que ele temeu realmente aconteceu. Que foi isso? Seu temor. Foi o que fez acontecer. Sua fé o teria protegido disso, mas seu temor o trouxe a ele. Ele temia que acontecesse e aconteceu. Agora, se ele soubesse que não ia acontecer, não aconteceria. Estão vendo o que quero dizer? Se você teme quando passa pela fila de oração, talvez não tenha fé suficiente, nunca acontecerá, não se preocupe. Mas se você sabe que vai acontecer, acontecerá. Está vendo? Veja, é um firme fundamento de algo. Jó temia que essas coisas viessem sobre ele, vieram. Se você teme sua enfermidade, não irá deixá-lo, ela não irá. Se tem fé, irá. Pergunte a qualquer médico. A primeira coisa que ele tentará levá-lo a fazer é ter confiança no remédio que está lhe dando. Se não tem confiança nele, melhor deixar para lá, está vendo? Claro. Que é isso, então? É a fé que produz a cura. É a fé que faz isso o tempo todo. Pedro estava se saindo bem até que se assustou. A palavra lhe disse que ele podia andar por cima da água. Primeiro ele teve medo, pensou que era um espírito, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Disse, vem, agora é isso mesmo que Tiago 5,14, o mesmo que Marcos 16, o mesmo Deus que disse isso, disse, vem, e assim ele começou a andar, e se saiu bem, desceu do barco, começou a andar por cima. Havia uma tempestade no mar, sabem, grandes ondas e crista branca, maiores do que esses morros aqui, espuma quebrando-se, terríveis, com 4 a 6 metros de espuma e cristas brancas quebrando-se, aquela foi a coisa terrível para ele pedir. Se és tu, Senhor, vejam, parecia uma sombra, o Espírito. Ele disse, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima. Jesus disse, vem. E ele disse,
É o Senhor, eu andarei. Mas quando pôs os olhos nas ondas, se assustou. O que lhe veio à mente? Andarei, porque a palavra me disse para andar. E a seguir olhou para seus sintomas. Olhou lá e viu como aquelas ondas eram grandes e se assustou. E quando assustou, afundou. Estão vendo? O que ele temeu aconteceu. O que ele creu, aconteceu. Enquanto creu que podia andar, andou. Quando creu e se assustou em sua crença, então seu firme fundamento o deixou. Estão vendo? Ele ainda professava sua fé, mas não tinha o firme fundamento. O firme fundamento teria passado por cima daquela crista espumosa e ido direto a ele. Vejam, se ele tivesse fé perfeita. Mas não tinha. Ele pensou que tinha princípio, tinha, mas que se aventurar de imediato. O Senhor me disse para fazer isso, tem de acontecer assim. Ele desceu do barco e foi. Ele não pensou nas ondas como eram contrárias. Isso nunca lhe veio à mente. Agora, quando você começa a pensar, bem, agora espere, sabe? Estive enfermo tanto tempo, pare. Melhor voltar já para o barco, está vendo? Mas quando para de pensar nisso, Abraão não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, nem para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não pensou nisso, nem atentou para isso, nem mesmo foi trazido ao entendimento. Ele não atentou de modo algum, só atentou para o que Deus disse e seguiu. Enquanto Pedro fez isso, andou. Mas Jesus vivia no mundo que ninguém conhecia. Uma pessoa estranha vivia no mundo de fé perfeita, no Deus perfeito em que ele estava. Se vivêssemos uma fé perfeita de um cristão ao que somos, seríamos místicos para o mundo. As pessoas não o entenderiam. Você andaria no Espírito. O que o Espírito dissesse, você faria. O que ele proibisse, não faria. Então as pessoas começariam a dizer, você seria uma pessoa mística para elas. É assim com todos os crentes. São místicos. As pessoas não entendem porque vivem num mundo para si. Jesus vivia num mundo que ninguém mais podia tocar. Os discípulos não podiam entendê-lo. Quando ele lhes falava, diziam, ora, tu falas em enigmas? Não entendemos. Como pode ser? Vejam, não estavam no mundo em que ele vivia. Eles não podiam entendê-lo, ninguém podia entendê-lo. E assim, quando um homem vive pela fé e anda pela fé, quero dizer, fé com um firme fundamento, ele é isolado do mundo inteiro e se torna uma nova criatura em Cristo. Aí, agora, estão entrando em material de noiva, estão vendo? Chegando à condição de arrebatamento agora. Isso diz respeito a cada um de nós, não só ao pastor, diáconos, administradores. Diz respeito ao leigo. Todo indivíduo anda no mundo a sós com Deus. Você está batizado neste reino e não há ninguém ali, exceto você e Deus. Está vendo? Ele dá as ordens e você as cumpre. O que ele diga, não há sombra de dúvida em parte alguma. Você avança de imediato. Se o Senhor diz isto, não há ninguém no mundo que possa convencê-lo a deixar. Você segue adiante. Agora você está chegando à fé perfeita, a perfeição, que não pode falhar. Essa fé nunca falha, sim. Ele foi um místico para eles, com sua fé perfeita. Assim é agora com os que têm fé perfeita. São místicos para outros. Somos ensinados a resistir ao diabo, que ele fugiria de nós. Agora, resistir é simplesmente rejeitá-lo. Apenas resista-lhe. Isto é, apenas afaste-se dele. Deus disse, certa coisa não importa o que ele esteja tentando dizer, você nem escute. Seus ouvidos estão surdos para qualquer outra coisa, exceto para o que o Espírito diga. Está vendo? Quem tem ouvidos, ouve. Veja o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem o posto de escuta que capta o que o Espírito diz às igrejas. O que Satanás diz? Bem, não posso. Isso não tem nada. Bem, se você ensinar isso, a denominação para não tem nada a ver com o assunto, ele segue adiante mesmo assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabem, na Bíblia, sempre constantemente dizendo isso. Quem tem fé, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Estão vendo? Aquele que tem sabedoria, calcule os números da besta. Todas essas coisas diversas, quem tem, conte aos demais para que possam ter. E isso é pela fé de que estamos falando agora. A fé que você precisa ter, essa fé perfeita. Essa fé que diz sim. Não há nada que possa dizer não quando Deus diz sim. Estão vendo? Quando ele diz sim, é sim. E nada mais pode tirar isso de